Senhor Jesus, irmãos, a partir de hoje, aos domingos, nós vamos desfrutar algumas mensagens baseadas no livro Superabundante Graça, amém? Eu encorajo os irmãos a lerem. Eu creio que já tem alguns grupos familiares que já estão lendo, outros estão terminando o livro atual para começar a ler ele, e é um livro de grande ajuda para nós. E essa primeira mensagem eu quero compartilhar 2 itens importantes com os irmãos, que é a graça e a glória de Deus. Os irmãos, vamos falar juntos? A graça e a glória de Deus, amém? Eu não sei se os irmãos ganharam no Espírito, mas à medida que nós fomos desfrutando dos hinos, nós tocamos na graça e na glória de Deus. O primeiro hino mostrou a nossa condição, como nós éramos pecadores, afundados nos delitos e pecados, mas pela misericórdia de Deus e pelo seu grande amor, nós fomos salvos pela sua graça, amém? Aleluia! E depois, ainda assim, mesmo salvos, nós vimos que mesmo salvos, nós somos pecadores, mas pecador que graça ganhou. Senhor Jesus, todo homem é pecador, mas o que nos diferencia deles é que nós ganhamos graça e nós vivemos por essa graça. A graça é o próprio Cristo dado a nós gratuitamente. O que significa isso, irmãos? Nós o recebemos sem precisar fazer nada. Ele cumpriu tudo que era exigência para Deus: justiça, santidade e glória. Isso era a exigência para Deus e Cristo cumpriu-a na cruz. Senhor Jesus. E ao recebê-lo, irmãos, isso foi gratuitamente. Por isso que Cristo dado a nós gratuitamente é a própria graça. Amém? Então nós somos pecadores, mas nós andamos na graça. Nós andamos em Cristo. E a vida de Cristo é que nos faz fugir do pecado. Senhor Jesus, a natureza do pecado, ela ainda pode habitar em nós, mas nós não somos aqueles que andam no pecado, porque nós andamos pela graça, nós andamos por Cristo, amém? E depois do hino novo que nós lemos, nós vemos que o Senhor salvou, que a morte dele nos tirou daquele destino que a gente não tinha escolhido, que era o lago de fogo, mas pela vida dele, nós podemos expressar a glória de Deus. Então, no geral, irmãos, a mensagem vai nos mostrar que o Senhor nos salvou, nós possamos expressar a glória dele, amém? Foi por isso que o Senhor me chamou e chamou cada um dos irmãos. O Senhor nos chamou pela graça para que nós possamos expressar a glória dele, amém? Senhor Jesus. Então vamos ler alguns versículos. Vamos ler Efésios 1. Senhor Jesus. Vamos primeiramente ler o versículo 3. Primeiramente eu quero compartilhar com os irmãos alguns aspectos dessa graça. Amém? Todos acharam? Efésios 1, versículo 3. Amém? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Nós vamos ler vários versículos, irmãos, de Efésios 1, mas o que eu quero que nós toquemos nessa manhã é sobre a graça que há nesses versículos. Amém? Nós já ouvimos várias mensagens sobre Efésios 1, nós sabemos que aqui Paulo descreve todo o plano eterno de Deus, como é o agir do Deus triuno, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito, como é esse fluir que alcança o homem, amém? Como é o selar do Espírito, como foi a redenção de Cristo e como o Pai nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Mas o que eu quero tocar com os irmãos hoje é a graça. É a graça de Deus que nos proporciona tudo isso. Como eu disse, irmãos, nós não merecíamos nada. Nós éramos pecadores, nós éramos inimigos de Deus e filhos da desobediência. Mas pela graça, Deus deu o seu único filho para nós. Irmãos, tudo que Deus tinha, o que Ele mais amava, Ele deu para mim e para você.
Ele deu o seu Filho, Ele deu a própria vida por mim e por você. Isso gratuitamente. Irmãos, a graça, ela é maravilhosa porque nós não precisamos fazer nada. E pelo contrário, além de não fazer nada, nós não merecíamos nada. Mas Deus tem um bom prazer, tem o seu beneplácito. Então tem algo que dá prazer a Deus. E o que dá prazer a Deus é a minha e a sua presença. Como pecadores, irmãos, como pessoas desobedientes, como filhos da ira, nós estávamos afastados de Deus, nós estávamos longe de Deus. Mas por meio da morte de Cristo, Deus nos aproximou a Ele. E agora nós podemos desfrutar de Deus por meio da graça, ou seja, por meio de Jesus Cristo, dado a nós gratuitamente. E aqui fala de uma sorte, de toda sorte de bênção espiritual. Irmão, Deus não te deu uma bênção, não te deu 5, não te deu 10. Deus te deu toda sorte de bênção espiritual. Amém? Irmãos, nós temos acesso a toda bênção espiritual. Irmãos, isso é alegria para nós. Nós não podemos só ler esse versículo e ler como um versículo qualquer. Nós podemos desfrutar de toda sorte de bênção espiritual. Mas há um lugar, irmãos, onde nós precisamos desfrutar. Aqui fala toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Senhor Jesus. Então, irmãos, é pela graça que nós desfrutamos toda sorte de bênção espiritual. Cristo, a graça não é Cristo dada a nós gratuitamente? Então é somente nele que eu e você desfrutamos de toda sorte de bênção espiritual. Louvado seja o Senhor. Então nós somos abençoados pela graça. Amém? Primeiro aspecto da graça. Nós somos abençoados pela graça. Amém? Vamos ler o versículo 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a filiação, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então também nós, irmãos, nós fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Isso também foi pela graça. Deus nos escolheu, irmãos, não foi porque nós éramos algo, não foi porque nós merecíamos algo, não foi nem porque nós éramos dignos de algo, mas simplesmente Deus quis revelar o seu Filho em nós. Foi pela vontade dele que nós o recebemos, dele que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, irmãos, a nossa escolha, a nossa predestinação em Cristo também foi pela graça. Ou seja, nós não precisamos fazer nada, simplesmente nós abrimos o nosso coração, simplesmente o Espírito nos constrangeu, nos mostrou a nossa condição e nós o recebemos. Toda aquela obra na cruz, Cristo, como nós vimos ontem, ele não foi assassinado na cruz, ele deu a sua vida por mim e por você. Foi gratuitamente que Jesus morreu naquela cruz por mim e por você. Quando o soldado foi ali para quebrar as pernas, ou quando ele enfiou a lança no lado do Senhor, o Senhor já tinha se dado por mim e por você. Aquela cruz, ele a carregou, ele foi chicoteado, ele foi espancado, ele foi cuspido por mim e por você, porque ele quis, ninguém o obrigou. Isso tudo, irmãos, é para que nós o desfrutássemos gratuitamente. Amém? Então, irmãos, o que eu quero é que nós saiamos hoje, glorificando o nosso Deus, porque nós o recebemos gratuitamente. Nós precisamos ver que nada nós merecemos, mas o Senhor, com sua infinita misericórdia, nos escolheu, nos abençoou, nos predestinou, isso gratuitamente. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos ler agora o versículo 6. Os irmãos que acharam podem ler o versículo 6. Vamos ler novamente, irmãos? Para louvor da glória de sua graça,
que Ele nos concedeu gratuitamente em Jesus. O nosso amado é Jesus, irmãos. O nosso amado Senhor Jesus foi gratuitamente. Louvado seja o Senhor. Por isso nós precisamos glorificar a Deus, irmãos, por esta graça. O livro fala superabundante graça, porque em nós abundava o pecado. O pecado era muito grande em nós, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça em nós, irmãos, ela é muito maior do que o pecado que nós cometíamos e até mesmo que o pecado que nós ainda vamos cometer. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós estamos nessa era, na era da graça, onde nós podemos voltar o coração a Deus, podemos nos arrepender, que o Senhor vai nos lavar com teu sangue precioso. O irmão falou aqui ao desfrutar da mesa, ao orar à mesa, sobre o sangue precioso de Cristo, lá em 1 Pedro. Irmãos, o Senhor nos livrou do nosso fútil procedimento, que nós legamos dos nossos pais, e que na palavra nós legamos de Adão. Adão também é o nosso pai, ele é o pai, e Adão também é a mãe de toda a raça humana. Então nós herdamos isso de Adão, o pecado, a desobediência, isso nós herdamos dele. Então, pelo sangue precioso, o Senhor nos lava de todo fútil procedimento. E o Senhor nos comprou, irmãos, não foi com ouro, não foi com prata, não foi com coisas perecíveis, mas foi com o sangue precioso de Cristo. E novamente, irmãos, eu quero que os irmãos saiam com isso no coração. Foi gratuitamente. Eu não precisei fazer nada. Foi gratuito. O Senhor se deu por mim e por você gratuitamente. Louvado seja o Senhor. Isso é graça, irmãos. Louvado seja o Senhor. Lá em João 1,14, fala que Cristo veio como graça e verdade. Na verdade, Cristo estava cheio de graça e verdade. Na verdade, Ele é a própria graça e a verdade. Senhor Jesus. Então, o que nós precisamos é estar nele, irmãos. Ele é a própria graça. Ele é a própria verdade. Ele é o caminho. Ele é a vida. Então, se nós estamos em Cristo, se nós exercitamos o nosso espírito, nós desfrutamos dessa graça. Amém? O murmúrio que há em nós, Senhor Jesus, isso não vai fazer diferença mais, irmãos, porque nós desfrutamos da graça. Se tiver um espinho na nossa carne, eu vou desfrutar da graça. A graça do Senhor nos basta, irmão. Senhor Jesus. Então tudo, irmãos, que nós precisamos fazer é desfrutar da graça do Senhor. Lembremos, a graça nos basta. Louvado seja o Senhor. Agora vamos ler o versículo 7. O 7 e o 8, amém? No qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência. O que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência? A graça. A graça o Senhor derramou sobre nós abundantemente. Então todos os dias, irmãos, eu vou à palavra, a palavra é de graça, irmãos. Ela é de graça. O único preço que você precisa pagar para tê-la é negar a sua vida da alma. Aí esse preço nós precisamos pagar. Tudo mais é gratuito. A glória é gratuitamente, a santidade, a justiça, Deus, Jesus, amor, paz, segurança, alegria. Irmãos, tudo isso é gratuitamente. O único esforço, o único preço que eu e você precisamos pagar é negar a nossa vida da alma. Por que eu preciso negar? Porque eu preciso ir à fonte da paz, do amor, a fonte de Deus, que é a palavra dele. Então eu preciso negar a mim mesmo para ir à fonte. E se eu ir à fonte, se eu ir a esse trono, eu vou receber graça e misericórdia. Os irmãos estão notando que há vários versículos que nos levam a desfrutar da graça do Senhor. Mas eu e você precisamos negar a nós mesmos. Amém? Já é gratuito, irmãos. É como se o Senhor fizesse, o Senhor cumpriu todo o plano, toda a exigência e deu a cada um de nós.
é como se ele colocasse aqui, ó, aqui está tudo que eu sou, que eu tenho e que eu fiz. Está tudo aqui. Nós lemos um versículo, né? Que tudo o que o Senhor fez, Deus no Espírito pôde preservar. Então, em o Espírito, que é o próprio Senhor, está toda a obra dele. É como se o Senhor colocasse aqui e falasse: Tiago, pode desfrutar. É gratuitamente. É de graça para mim e para você, irmãos. Mas só que se permanecer aqui, e eu aqui, não vai haver o desfrute, irmãos. Eu preciso me dispor, eu preciso andar, eu preciso doar o meu tempo, a minha saúde, né, o meu entendimento para desfrutar de toda a graça que o Senhor dá. Amém? Então tudo já nos foi dado, irmãos. Tudo que nós precisamos já nos foi dado pela graça, ou seja, gratuitamente em Cristo. Basta que eu e você nos acheguemos ao Senhor. Amém? Senhor Jesus. Agora vamos ler o versículo 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele. Amém? Então, primeiramente, o Senhor nos deu tudo, irmãos, gratuitamente. Mas há um motivo porque o Senhor nos deu tudo gratuitamente: para convergir nele, em Cristo, todas as coisas. Então, nós, irmãos, precisamos nos convergir, ou seja, nos converter para o Senhor diariamente. Todos os dias eu preciso escolher: hoje eu vou me converter para quem? Aí também nós podemos ir para Romanos 6. Para onde minha mente vai pender? Para onde que minha mente vai converter? Para a carne, que dá morte, Senhor Jesus. Para a morte, né? Senhor Jesus. E a vida dá para vida e paz. Então, se eu converter a minha mente para a carne, dá para a morte. Mas se eu converter para o Espírito, vida e paz. Todos os dias eu preciso, irmãos, levar isso diante do Senhor. Pender, converter, me virar, voltar, me dirigir para o Espírito. Todos os dias eu preciso fazer essa escolha. Amém? Então nós precisamos nos converter. Então aquele emprego que o Senhor te deu, o que você precisa fazer com esse emprego? Converter nele. O seu estudo, converte para ele, irmãos. Sabe o seu carro que você tem ou que você sonha em ter? Você precisa converter para ele. Sua casa, os seus filhos, o seu serviço ao Senhor precisa convergir para Cristo. Irmãos, todas as coisas precisam ser para ele. Amém? Tudo que nós fizermos, o meu falar, o meu agir, o meu vestir, até para vir para as reuniões, irmãos, como você tem vestido? Para você? Para mostrar? Para um irmão, para uma irmã, para uma jovem? Ou é para convergir para Deus? Ou você está vestindo para Deus? Ou você está trabalhando para Deus, estudando para Deus? Irmãos, todas as coisas precisam ser encabeçadas por Cristo. Convergir para Cristo é deixar que seja encabeçado por Ele. Amém? Senhor Jesus, vamos desfrutar o 11 e o 12 agora, amém? Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Aleluia! Então, irmãos, aqui fala de herança. Por um lado, nós somos herdeiros de Deus. Por outro, nós somos a sua herança. Senhor Jesus. Então Deus, irmãos, a dar Jesus para nós, o Senhor nos comprou. E hoje nós somos a herança de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado: você é a herança de Deus. Amém? Amém? Nós fomos feitos sua herança. Quando o Senhor voltar, o Senhor quer nos resgatar, porque nós somos herança dele. Senhor Jesus. Irmãos, e por que nós somos herança para ele? Aí aqui fala, para louvor da sua glória.
Então o Senhor, Deus deu Jesus para nós gratuitamente, e hoje nós vivemos pela graça, e agora, irmãos, como herança de Deus, tudo que nós fizemos é para louvor da sua glória. E agora eu toco no segundo ponto da mensagem, a glória de Deus. Na verdade, a glória, irmãos, de Deus é a própria presença de Deus. A glória em hebraico significa kabod, significa honra, dignidade e autoridade. Então, glória é autoridade, é o próprio Deus, é a presença de Deus. Amém? Então, irmãos, eu e você, nós ganhamos Jesus gratuitamente para nós expressarmos a Ele onde nós estivermos. Nós expressarmos a glória de Deus. Amém? Por isso, lá em 1 Coríntios 6, fala que de em glória, se nós contemplarmos o Senhor de glória em glória, né, nós vamos nos parecer mais com Ele, né? Porque se é como espelho, o que você vê no espelho? Você mesmo. Mas se eu contemplar Cristo, quando eu olhar para o espelho, de glória em glória, eu vou ver Cristo, Senhor Jesus. Então, irmãos, a glória em nós, ela é a presença de Deus. Então, quanto mais tempo eu gastar na presença de Deus, mais essa glória vai ser refletida em mim. É como a experiência de Moisés, né? Moisés tinha comunhão ali com Deus, Deus descia numa coluna de nuvem, e ali Moisés entrava no Santo dos Santos e tinha comunhão com Deus. E ali naquela comunhão, né, ele recebia tanta glória de Deus, que quando ele saía, ele expressava, saía brilho do rosto dele. Por quê? Porque ele estava cheio da glória de Deus. Era um aspecto exterior no Antigo Testamento. Mas hoje a palavra fala que se nós... Vamos ler, irmãos. 2 Coríntios... Senhor Jesus. Isso mesmo, é 2 Coríntios 18. Amém? É 3:18. Senhor Jesus... Podemos ler o 17 e o 18, amém? Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. Amém? De glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Nós somos transformados, irmãos, de glória em glória, a imagem de Cristo. E também nós sabemos que a imagem de Deus, que Cristo é a imagem do Deus invisível. Ou seja, nós expressamos a glória de Deus, irmãos, por meio de Cristo. Então, quanto mais nós contemplarmos Cristo. Então, irmãos, eu preciso, como eu já falei também, eu preciso negar a mim mesmo. Eu preciso me esforçar para contemplar Cristo, irmãos. Nós já desfrutamos de mensagens que o apóstolo Paulo falava que ele esmurrava o corpo dele, que ele reduzia o corpo dele a escrava. Ou seja, ele esmurrava o corpo. Ele estava cansado, mas ele esmurrava o corpo para contemplar a Cristo, né? E eu preciso contemplar a Cristo por meio da palavra, por meio da literatura, por meio dos hinos, por meio das reuniões. Às vezes nós não queremos vir às reuniões, irmãos, mas o que eu preciso fazer? Eu preciso esmurrar o meu corpo. Eu preciso, irmãos, ter no meu coração que na reunião eu vejo a glória de Deus. Irmãos, a reunião aqui é como se fosse o Santo dos Santos. Nós estamos no Santos dos Santos, e aqui há a glória de Deus. Por isso que quando nós saímos das reuniões, nós saímos cheios da glória de Deus. Nós saímos radiantes, alegres, que aqui nós tivemos um encontro com Deus, e esse Deus, ele é expresso em nós. Irmãos, é maravilhoso, irmãos, nós desfrutarmos Deus até que Ele seja expresso por meio de nós. Mas para isso, eu e você precisamos pagar um preço, amém? E aqui, irmãos, a palavra é muito clara para nós, é de glória em glória. É como se fosse uma escada. Cada dia eu subo um degrau, cada dia eu me pareço mais com o Senhor. Então, irmãos, se nós ganharmos esse versículo na essência, algo em nós vai começar a mudar.
principalmente os nossos olhos para com as pessoas e principalmente para com os irmãos. Que eu vou olhar para o irmão e vou vê-lo numa escada. Às vezes tem um defeito no irmão, mas eu vou falar, não, o irmão está subindo a escada. Ele está subindo a mesma escada que eu. O irmão está subindo a escada da glória. Ele está sendo aperfeiçoado assim como eu estou. Na verdade, quando eu olhar para o irmão, eu vou ver ele no mesmo degrau que eu, ou um degrau acima ou um degrau abaixo, mas nós vamos estar na mesma escada. Todos nós, irmãos, estamos crescendo em vida, de glória em glória, de passo a passo, de dia a dia. O Senhor está crescendo mais em nós. Cada dia que eu desfruto do Senhor, Ele cresce mais um pouco. Cada dia a glória do Senhor ganha algo em mim, irmãos. Como nós falamos, a glória é a presença de Deus. Então, quanto mais a presença de Deus eu ganho, algo em mim sai. Há uma lei na física que fala que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar. Isso também vai funcionar em nós, seres humanos. Amém? Na nossa alma não pode ocupar duas coisas. Ou é Deus, e se Deus não está ocupando aquele espaço em mim, outra coisa vai estar ocupando. Senhor Jesus. Então, irmãos, que seja o Senhor ocupando o espaço em nós. Que o Senhor ocupe cada vez mais, irmãos. Cada vez mais Ele ocupe os espaços que ainda há em nós. Se há espaços vazios, se há algo vazio em nós, às vezes nós ainda, irmãos, mesmo na vida da igreja, às vezes nós nos sentimos vazios. Ainda sentimos que falta algo. Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos preencher com Cristo. Ele está querendo, irmãos. Ele está ansioso para te preencher, mas nós precisamos abrir o caminho para que o Senhor nos preencha. Amém? Ele quer nos preencher com a glória dele. Mas se há algo ocupando os espaços, aí essa luz do Senhor, né, como eu disse, a glória refletia no rosto de Moisés. Era uma luz. Então a glória de Deus, a presença de Deus é como uma luz. E essa luz, ela também tem dois aspectos. Ela pode ser uma luz geral, que vai dissipar as trevas que há em mim, que há em você, e aí o Senhor vai poder ocupar esse espaço que era trevas. Mas se há algo específico, irmãos, em nós, que o Senhor precisa tratar, aí o Senhor vem como um feixe de luz mais forte. É como se fosse um laser. Ele vai com uma luz, uma rajada de luz mais forte, naquele detalhe específico, porque ali ele precisa tratar, ali precisa ser queimado, ali precisa ser cauterizado e arrancado de nós. Senhor Jesus, assim como foi na experiência de Pedro, irmãos, depois que ele negou o Senhor fitou os olhos nele, e ali ele saiu chorando amargamente, arrependido. Então muitas vezes, irmãos, nós precisamos chegar ao Senhor e olhar, fitar os olhos do Senhor. Amém? Por um lado, o Senhor nos olha com ternura, com amor, cheio de longanimidade, cheio de paz, e aí nós ganhamos essa paz do Senhor e o Senhor nos tranquiliza. Mas vez ou outra o Senhor precisa nos dar esse raio de laser, essa luz mais forte, para tratar aquilo que está em nós, que é um peso, que é um pecado, que é uma barreira, que é algo que impede de nós desfrutarmos do Senhor, desfrutarmos dos irmãos, de nós avançarmos. Senhor Jesus. Então nós precisamos ir até o Senhor, precisamos ter comunhão com o Senhor, precisamos da glória do Senhor, e essa glória ela reflete uma luz, que é uma luz que dissipa trevas, mas também que trata das coisas específicas que ainda há em nós. Amém? Senhor Jesus. Agora eu quero desfrutar, irmãos, mais uma experiência também que foi muito grandiosa. Vamos ler Êxodo 33. Senhor Jesus. Moisés foi um homem muito usado por Deus, mas ele fez um pedido que alegrou o coração de Deus, e que todos os dias nós também podemos fazer esse pedido, amém? Vamos ler o versículo 18 e o 19, parte A, amém? Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe
farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Só até aí. Agora vamos ler do 20 até o 23. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a minha mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirado eu a mão, tu me verás pelas costas, mas minha face não se verá. Não sei se os irmãos conseguem tocar na essência desse versículo. É como se Deus pegasse Abraão, colocasse ele numa fenda, né? Atrás assim, duas montanhas, e só uma fendinha, só uma frestazinha assim. Então Deus colocou Abraão ali atrás, e Deus passou e ainda colocou a mão, para que a glória não queimasse Abraão. Porque quando Abraão entrava no Santo dos Santos, irmãos, vamos ter clareza, ali Deus estava na coluna de nuvem. Moisés. Ali ele estava na coluna de nuvem. Então ele sabia que ele estava na presença de Deus, mas ele não via a face do Senhor. Ele sabia que era a face, porque ele estava ali tete a tete, né? Ele estava frente a frente de Deus. Ele sabia que era Deus, porque aqui fala que ninguém via a face do Senhor e viveria, e nem o próprio Moisés. Por isso que Deus não permitiu, porque a glória do Senhor, ela é tremenda, irmãos. Homem nenhum permaneceria de frente a essa glória. Então ali Deus passou, e Moisés viu só as costas do Senhor. Olha aqui, irmãos, que tremendo. Isso para Moisés já foi grandioso demais, ver a forma do Senhor, ver as costas do Senhor. E hoje, irmãos, por meio de Cristo, nós podemos desfrutar toda a plenitude de Deus. Hoje, irmãos, pela fé, nós desfrutamos toda a plenitude de Deus. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, irmãos. Que nós tenhamos esse coração de Moisés, irmãos, de todo dia chegar ao Senhor: Senhor, eu rogo-te, me mostres tua glória. Irmãos, e se nós chegarmos e o Senhor mostrar a glória, nós não teremos justificativas. Eu não vou chegar ao Senhor e começar a pedir e falar: Senhor, eu pequei, mas isso. Irmão, não vai ter folha de figueira, não vai ter justificativa, não vai ter desculpa, não vai ter murmúrio, não vai ter tristeza. Eu simplesmente vou contemplar a glória de Deus. Então, irmãos, nós precisamos ir ao Senhor com esse coração. Amém. Senhor, me mostre a sua glória. Amém. Me mostre a sua graça. Amém. Se eu ver isso hoje em Deus, graça e glória, isso me basta, Senhor. Eu vou estar alegre. Amém. O Senhor vai me encher, irmãos, que eu vou sair dali radiante, cheio da graça, cheio da glória, e todas as outras coisas vão ser resolvidas. Sabe aquele problema que você queria levar para Deus? Já foi resolvido. Amém. Senhor Jesus, pela graça e pela glória, você vai sair tão alegre porque você tocou, você viu a glória de Deus, que todas as outras coisas não farão mais sentido. Amém? Então vamos ter essa experiência, buscar a graça e a glória de Deus. Amém? Aleluia. Senhora, para a igreja agora.